E dentro da Semana da Diversidade, um destaque com a palestra de Guilherme Terreri, ele que tem o personagem Rita Von Hunt e trouxe uma palestra voltada à construção social. Olha, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar quando a gente se depara com um fenômeno assim. O primeiro deles é que a coisa mais bonita de pensar um corpo social é que a gente tem dimensão de que todo corpo social é um organismo vivo e, portanto, ele está sempre sendo transformado. Essa é a coisa mais bonita de pensar uma sociedade. Os nossos aspectos, né, quando a gente pensa o Brasil, que é um território colonial, que é um território, o último país da América a abolir a escravidão, e tem todas as suas questões, a gente poderia dar a tarefa de lutar para que isso aqui seja uma democracia como uma tarefa perdida. Eventos como esse, eles mostram para a gente que nenhuma tarefa está perdida e que toda sociedade, ela é sempre um projeto coletivo a ser construído num outro sentido, num sentido de melhoramento. O fato da gente ter chegado na casa da dezena de edições de uma semana, de um festival, de um momento que pensa outros corpos e outros sujeitos com acessos plenos à cidadania, com acessos plenos à democracia, isso é orgulho para a gente ter como uma sociedade. Hoje eu fui convidado para fazer uma fala aqui sobre a construção histórica dos papéis de gênero, ou seja, como alguns territórios, em alguns momentos da sua história, eles erguem as noções e as prescrições e as proibições e as regulações do que deve ser o papel masculino e o papel feminino. E como esses papéis eles vão sendo alterados e transformados ao longo do processo histórico e o que está em jogo quando esses papéis se cristalizam, se mantêm ou se transformam. Quando a gente pensa a questão ligada a essa população, a população LGBT, a gente tem muitos desafios diante de nós e muitas conquistas também, né? Quase como todas as questões sociais, né? Quando a gente pensa em grupos minorizados, então mulheres, pessoas racializadas, grupos de povos originários, pessoas com deficiência, todos esses grupos, eles estão sempre numa longa trajetória de emancipação e de acesso à cidadania. Com a população LGBT isso não é diferente. Aqui no Brasil a gente tem, claro, características bastante distintas, né? Talvez a maior de todas seja um paralelo que a gente tem com a população racializada do nosso país. Então nós somos talvez o país mais negro fora de África que exista, e nós figuramos já há décadas entre as 20 maiores economias do planeta, às vezes entre as 10 maiores economias do planeta, e nós também estamos sempre entre as 20 ou as 10 territórios, né, nações mais desiguais do planeta, exatamente porque somos uma territorialidade de maioria negra. Quando a gente pensa a LGBTidade, aqui no Brasil a discrepância é similar. Então, formalmente, o nosso aparelho jurídico, nosso aparelho formal, ele já garante às pessoas LGBT direito a constituírem família, adotar, doar sangue, participar dos pleitos eleitorais democráticos, se assumirem nos seus postos de trabalho, constituírem família, casarem, etc. Mas nós ainda somos um dos países mais violentos contra essa população, essa discrepância que existe. Um país monumentalmente rico e monumentalmente desigual. Um país monumentalmente constituído de pessoas LGBT, história da nossa música, história da pintura, imagina, pensar o carnaval no Brasil é pensar a população LGBT e um dos países mais violentos do planeta contra essa população.